Então, hoje a gente vai tratar de um assunto, tá? Sobre assistência farmacêutica nas prisões. Então, depois eu vou estar lendo o texto e para a gente estar comentando. Antes, eu gostaria de estar pedindo para vocês estarem fazendo uma pesquisa, tá? Que vai valer nota, então, de atividade para vocês, né? É uma pesquisa clínica. Então, é uma pesquisa sobre a pesquisa clínica. O que deve conter nesse trabalho? O que é a pesquisa clínica? O que é a Rede Nacional de Pesquisa Clínica, RNPC? Quais as fases da pesquisa clínica? Quem pode participar? O TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o sujeito da pesquisa, tá? Então, esse trabalho tem que abranger tudo isso, vocês vão estar postando para mim no AVA, né? Para que eu possa estar inserindo depois a nota de vocês, de atividade, tá? Fiquem atentos que o final do semestre está aí, nós temos a prova de proficiência, tá? Que é dia 19, então vocês têm que estar preparados para essa prova aí, tá? Todo o material de prova eu estou disponibilizando para vocês, né? Embora eu tenha observado que o pessoal não entra na aula, então eu não tenho acesso com vocês. Eu estou dando aula, estou disponibilizando, mas vocês não estão participando, tá? Então, é um pedido que eu faço, que venham assistir a aula presencial comigo, para a gente estar esclarecendo as dúvidas e comentando sobre os tópicos os quais a gente está inserido dentro do nosso conteúdo, tá? Essa aula é bem de debate, é uma aula em que a gente tem que estar conversando sobre as ações e atuações do farmacêutico. Então, não tenho porquê de eu ficar dando aula sozinho sem interagir com vocês. Então, é extremamente importante, tá? A presença de vocês para a gente poder estar conversando sobre os assuntos aí, tá? Eu vou estar lendo o texto de hoje sobre assistência farmacêutica nas prisões e vou comentar em relação a isso aí, tá? Então, esse texto, o qual a gente vai estar falando hoje, é uma outra área de atuação, tá, do farmacêutico, que embora muitas pessoas não sabem que existe esse serviço, ele é através de concurso público, então você vai ser um profissional que passou em um concurso, um funcionário público, que vai estar atuando dentro, no caso aí, de uma penitenciária, um sistema penitenciário, tá? Do estado de São Paulo, por exemplo. Nós observamos que o sistema penitenciário do estado de São Paulo detém a maior população carcerária do país, e ela é composta de 164, no caso, prisões, tá? Unidades aí. Então, a gente vai estar lendo e para poder estar discutindo aí. A evolução da vida em sociedade trouxe cada vez mais complexidade às relações entre as pessoas. O Estado moderno brasileiro, no esteio das lutas, tá? Históricas pela garantia de direitos, né, individuais, no intuito conjunto de manter a ordem de segurança aos cidadãos, depara-se com a problemática que segue sobre a progressão, qual seja o aumento vertiginoso da população carcerária. Tá? Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas aí, né, que estão presas. Consoante dados do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária brasileira é em torno de 711
mil presos, tá? Então, a quantidade de pessoas presas é bastante grande, tá? O Brasil apresenta em quarto lugar do ranking mundial nesse panorama. São Paulo apresenta um índice de 500 presos a cada 100 mil habitantes. Então, é bastante grande a população aí, tá? E no país nós contamos com 164 unidades. Por consequência, o elevado número de detentos, aliado à falta de infraestrutura para manutenção das condições mínimas de sobrevivência, denota graves problemas que acometem o sistema carcerário, comprometendo-se a segurança pública e a confiabilidade dos cidadãos na figura do Estado como ente capaz de produzir a ordem e as estabilidades sociais. É nessa conjuntura que inserimos a discussão acerca da importância da prestação de assistência farmacêutica aos detentos, nos termos do que prevê a Constituição Federal, tá? É fundamento da República Federativa a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a Constituição de 88 abre as perspectivas da realização social profunda pela prática de direitos sociais que ela se inscreve e pelo exercício de instrumentos que oferece à cidadania, que possibilita concretizar as exigências de um Estado de justiça social fundado na dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição de 88, que é a última Constituição, ele está relacionado com a dignidade humana e mesmo, portanto, se a pessoa está presa, ela tem necessidades que devem ser abrangentes e que a sociedade deve estar trabalhando em prol dessas pessoas para que elas possam ter uma ressociabilização, tá? E voltar, depois de pagar a pena, à sociedade. Só que durante esse período, tá? Que está presa, ela tem que ter as condições mínimas de vida, né? E para poder ter condições de voltar à sociedade futuramente. Qual o nosso papel? O nosso papel é trabalhar junto, dentro desses locais, tá? Com a parte de assistência farmacêutica. Então, qual a nossa função? Tá? Vai acompanhar, orientar, monitorar a correta separação e manipulação dos medicamentos, supervisionar a dispensação, tá? O controle especial de medicamentos que requerem todo um trabalho em relação disso, tá? O controle especial de medicamentos termoláveis, psicotrópicos, entorpecentes, injetáveis, tá? Observar as multidoses, as interações medicamentosas, conferir e validar toda a parte de dispensação ao paciente. Então, veja bem, a gente vai trabalhar junto com o médico e a gente vai estar mexendo todo com essa parte de medicamentos, o qual o cárcere vai estar utilizando, tá? É imprescindível que a gente tenha um controle preciso desse medicamento, a utilização dele e os recursos para a compra e dispensação dessa droga. Esse medicamento ele é fornecido pelo Estado, tá? E a gente vai estar manipulando e fazendo a dispensação da droga para o preso, tá? O exercício adequado, tá? Ponderado e firme que espera dos órgãos do Poder Judiciário, provocado pela defesa combativa do CRF, tá? Proferiu a sentença por meio da qual o pedido totalmente necessário, tá? Para que a gente possa estar trabalhando junto a essa fatia, né, da população aí, tá? Durante todo o procedimento, a necessidade de ter um farmacêutico. Quando você está dispensando medicamento, embora seja dentro de um presídio, a necessidade do farmacêutico para dispensação do medicamento aí, tá? Então, é obrigatoriedade a manutenção de um profissional farmacêutico, tá?
dentro da atuação do Sistema Único de Saúde. Então, ele vai ter o Sistema Único, que é o SUS, né? Então, que vai estar abrangendo aí, tá? Integral, a assistência terapêutica integral do farmacêutico, tá? Durante todo esse tempo aí, tá? O farmacêutico também, ele vai estar abrangendo aí, principalmente, em todas esses setores, tá? Então, a gente tem que ter o farmacêutico aí para poder estar atuando e junto a a essa população, tá? A gente teria que estar discutindo agora, tá? Esse trabalho do farmacêutico. Óbvio, não é um trabalho fácil, não é toda pessoa que tem condições de estar trabalhando junto a esse público, tá? Você tem que ter afinidade, saber lidar, porque você está trabalhando numa área também de alta periculosidade, tá? Então, a gente precisa observar esses diferenciais aí. Então, não é para qualquer um e que se sujeita a trabalhar numa área dessa. Então, embora seja uma área de atuação do farmacêutico, a pessoa tem que gostar e saber que está lidando com pessoas presas, pessoas de alta periculosidade aí, perigosas, mas que é o nosso papel. Mesmo assim, tem que ter alguém ali dentro trabalhando junto a esse público-alvo aí, tá? Esse foi uma das áreas de atuação, né, que a gente não conhecia, que estou passando para vocês, que é através de concurso público. Hoje a gente vai estar falando também de outra área, aí no caso, em que nós temos no caso, o trabalho com orientação farmacêutica em Libras, tá? Isso é extremamente importante, tanto que hoje nós temos inserido na grade horária nossa o conteúdo de Libras. Na nossa faculdade, eu inseri, tá, presencial, para que você possa estar aprendendo, né, Libras. Então, o pessoal mais novo, eles já estão tendo, já na grade horária, no 5º semestre, 4º semestre, já estão tendo Libras. Nós, já há algum tempo, a gente já está trabalhando com isso, e a gente já viu bastante, no caso, trabalho, a gente já viu fruto disso daí, tá? Vários colegas de vocês que trabalham em drogarias já aprenderam a utilizar a Libras como recurso de comunicação e está dando bastante certo. Então, relatos que várias pessoas já vieram, foram lá, compraram medicamento e acabaram voltando, trazendo outras pessoas que tenham o mesmo problema, tá? Porque ele vai permitir que tenha um diálogo com essas pessoas, e elas possam estar, através dos sinais, estar demonstrando a necessidade de medicamentos e obtendo orientações através de Libras. Então, é extremamente importante nós inserimos isso daí na grade e estamos vendo que realmente não é apenas mais uma disciplina, mas é uma outra maneira de estar atuando dentro da área farmacêutica. Esse conteúdo não é fácil, a gente tem que se adaptar, tá? Então, a gente está aprendendo aí, o profissional está aprendendo, vendo aí as funções que nós temos aí, tá? E com isso a gente observa que ele vai ter um papel muito grande junto à sociedade, é um papel social. Então, dentro das funções do farmacêutico, tá? Esse trabalho junto com as pessoas com deficiência auditiva é extremamente importante para a nossa sociedade. Eu observei que algumas pessoas relutaram no início por causa da dificuldade, mas depois elas aprenderam facilmente e conseguindo terminar em 6 meses, que é o tempo no semestre
a essa disciplina, eles acabaram já conseguindo fazer todo esse trabalho aí junto com a Libras aí, tá? O texto, ele fala sobre a farmácia inclusiva, a orientação farmacêutica em Libras. Então, os farmacêuticos inovam e exercem papel social e profissional ao adequar a linguagem às pessoas com deficiência auditiva. Uma cena estará para sempre entre as situações gratificantes da carreira, tá? Então, um profissional está falando, farmacêutico, é supervisor das farmácias de atenção básica de Araraquara. A primeira vez em que um casal com deficiência auditiva foi até a drogaria, em que atuava com uma receita, e ele, mesmo com pouco conhecimento em Libras, ele conseguiu explicar a indicação, a posologia e as formas de utilização do medicamento e armazenamento. Eles agradeceram pela explicação e por atendê-los em Libras, tá? E com isso se sentiram valorizados. No caso aqui, o farmacêutico, ele relata que ele se sentiu o melhor farmacêutico do mundo, tá? Ficou com aquela satisfação incrível por cumprir plenamente a sua obrigação como ser humano e profissional. Então, você vê que a gente está trabalhando só nesse simples maneira de estar se relacionando. Às vezes, a gente está se deparando com outras pessoas, né, e está trabalhando com elas de uma maneira legal, e com isso você tem um bom relacionamento, tá? Então, para a pessoa que tem essa dificuldade, no caso auditiva, esse trabalho aí, ele é bastante valorizado, tá? Essa poderia ser uma realidade acessível a mais de 2 milhões de brasileiros que possuem deficiência auditiva, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desse total de deficientes auditivos, 21% tem grau intenso ou muito intenso de limitações, que compromete atividades habituais. A especialização em Libras pode ser uma área de atuação para o farmacêutico, que pode aplicar esse conhecimento de lecionar no ensino básico ou superior, ou mesmo por fazer palestras e orientar pacientes em farmácias e hospitais. Você vê que existe a pós-graduação, que você pode estar fazendo em Libras, para que você possa depois estar trabalhando com os profissionais, ou mesmo dando aula para esses, no caso de alunos aí do ensino, né? Do ensino superior, para trabalhar com Libras posteriormente. Então, você vai se formar e vai fazer uma pós-graduação em Libras, depois você pode estar dando aula para outras pessoas graduandas aí, tá? Coordenador da Comissão de Assessora à Saúde Pública e Seccional de Araraquara, o Dr. Pedro Roberto, pretende concluir nesse semestre o curso de pós-graduação em Libras para docência do ensino superior e básico e interpretação. Então, a pessoa que estava, quando deu essa reportagem, essa entrevista aí, ele estava se formando na pós-graduação, tá? Ainda na infância, a doutora Ábia Cristina Felipe passou a observar o quanto as crianças com deficiência auditiva eram excluídas de brincadeiras, por terem dificuldades de comunicar-se. Triste com a situação, começou a estudar Libras para ajudá-las. Então, aí você vê um outro profissional que se dedicou, tá, na parte de Libras, e hoje atua nessa capacitação de profissionais, tá, de diversos setores, para que eles possam estar trabalhando e utilizando a Libras no seu trabalho, tá? Essa profissional, ela é coordenadora da Semana de Assistência Farmacêutica e da Comissão de Ações da Comunidade da Zona Leste. Então, ela permitiu, no caso, ela deu uma palestra, né, e falando sobre a atuação da Libras junto aos farmacêuticos, tá? Então,
você tem, no caso, várias entidades, órgãos, que permitem com que o farmacêutico possa se aprofundar aí no curso de Libras. Foi um grande avanço que eu pude trazer aqui para a faculdade. Isso daí eu fico muito feliz, porque com isso a gente pôde estar melhorando, trabalhando junto à sociedade aqui de São Bernardo do Campo. Tá? E isso daqui é uma coisa na prática, a gente já viu isso daí, então a gente tem esse trabalho de estar ajudando a população. Então, faz parte do nosso trabalho de farmacêutico, tá? Trabalhar junto à sociedade. Então, é uma outra área dentro da assistência farmacêutica. Você vê que a gente é um conteúdo bastante vasto, que nós estamos trabalhando, né? Com várias vertentes da assistência farmacêutica no país, tá? Então, hoje a gente priva por isso. O farmacêutico ele não tem que estar atrás do balcão só fornecendo medicamento, ele tem outras funções. Uma delas é a assistência farmacêutica. Então, com isso, a gente trabalhou 2 tópicos, né? Se tivesse presencial, a gente estaria conversando mais, dialogando, trocando ideias, e eu acho que esse conteúdo dessas disciplinas é para isso, para a gente trocar ideias e confrontar essas vertentes que tem aí, tá? Hoje em dia, nós estamos com esses 2 tópicos, os quais a gente deveria estar conversando, além sobre a pesquisa clínica. Por que isso daí? Porque a gente, hoje, com o coronavírus, a gente está se debatendo aí com as fases de procura de vacina e ou medicamentos, e a gente tem que passar tudo isso antes de estar vacinando as pessoas, descobrindo isso daí, colocando em prática essa pesquisa clínica. Então, por isso, do trabalho que eu estou, esse tema de trabalho que eu estou passando, para que vocês possam estar observando a necessidade e como chegar até o final. Não basta você descobrir uma vacina, mas tem todos os procedimentos a serem seguidos, tá? Então, por isso que requer um período de tempo maior para que a gente possa estar descobrindo e chegando a vacinar a população. Então, esse é um trabalho que eu quero que vocês pesquisem, desenvolvam, para que vocês estejam cientes do que está acontecendo e como que vai, porque da demora, no caso, se descobrir a vacina, porque da demora de estar vacinando imediatamente o indivíduo, tá? Então, próxima aula a gente vai estar trabalhando outro tema. Espero que vocês façam isso e encaminhem para mim através do AVA, e a gente vai estar discutindo outros temas na próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, é só entrar em contato. Tá? Falou, obrigado, até mais.